Bom dia, Patrícia, doutora Thelma e a todos os telespectadores. Bom, eu vejo com muita preocupação os dados da pesquisa PENSE, né, a Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar, porque dobrar o número de experimentação é algo que traz um alerta de saúde pública. Há 23 anos eu trabalho com tabagismo, eu posso lembrar de outras estatísticas, né? Existe a pesquisa Vigitel, que ocorre anualmente no Brasil, e o que ela vê nessa pesquisa? Ela avalia diferentes fatores de risco no país, obesidade, hipertensão, e o tabagismo também está contemplado. E o que ela viu? De 2006 até atualmente, só vinha caindo, historicamente. Porém, de 2023 para 2024, também houve um incremento de 25%, saiu de 9,3% para 11,6% a prevalência de tabagismo. E vamos lembrar que o Brasil é exemplo mundial de política de saúde pública quando se fala em controle de tabagismo. Então a gente está para perder tudo isso que a gente conquistou, né, de ser esse exemplo mundial no controle de tabagismo. E por que houve esse aumento tão rápido entre os adolescentes? Bom, o adolescente, ele é um rebelde desde sempre, né? Desde a década de 60, da década de 80, então ele quer experimentar, ele quer, se ele não tem a informação, ele acaba buscando com os amigos mais próximos. Então hoje a gente sabe que a experimentação nas universidades também é muito alta e entre os amigos existe aquele oferecimento. Quando o adolescente ele vai buscar isso de uma outra forma, ele começa a buscar sobre o vape, mas não perguntando a respeito dos malefícios do vape. Ele perguntando sobre os sabores, sobre o que acontece, né, de como que é feito. E o algoritmo, existe aquela bolha algorítmica. A partir do momento que você começa a colocar interesse em alguma coisa, ele vai te entregando os conteúdos de interesse. Então essa bolha algorítmica deixa o adolescente preso a informações de que a substância é inócua, de que o vape, né, tem lá diversos sabores e acaba trazendo outros streamers, músicos, gamers, influenciadores de moda. Então quando você busca nesses exemplos, né, e vê que aquela pessoa está fumando, o marketing da indústria da morte, né, que é como eu gosto de chamar a indústria do tabaco, esse marketing é muito pesado também ao adolescente, e eles sabem que experimentar não quer dizer que ele vai se tornar um dependente, mas quer dizer que ele pode vir a se tornar um dependente. A cada 4 usuários, a indústria já sabe que um vai ficar dependente. E aqui, quando eu falo dependente, é o problema de saúde pública, tá? A palavra que eu quero deixar aqui é nicotinismo, que a indústria já sabe muito bem. O que vicia tanto no cigarro comum, quanto no vape, quanto no pod? É a nicotina. Existem pods e vapes sem nicotina? Um mínimo deles. A maciça maioria tem nicotina porque é o que vai viciar. Então a gente está prestes a ter uma nova geração dependente de nicotina, e o que a indústria quer? Novos clientes. Então ele vai ficar dependente com uma substância que, ao entender do adolescente, causa menos dano, e isso é uma mentira, né? O cigarro eletrônico, ele tem sim cerca de 2.000 substâncias comparadas a 9.000 substâncias do cigarro comum. Porém, são substâncias diferentes, metais pesados diferentes. Então a gente precisa tomar cuidado que quando a gente fala de redução de danos, e é a fala da indústria do tabaco, essa fala da indústria da morte de que tem menos dano, é justamente para tentar amenizar o que o cigarro eletrônico pode gerar. Eu gosto sempre de dar um exemplo, né, a respeito, é um exemplo triste, mas imagina aquela pessoa que quer se suicidar, ela pula do 20º andar, que seria o consumo do cigarro comum, ou pula do 16º andar, que seria o uso do cigarro eletrônico. Por quê? Vamos lembrar que lá em 2019 já existiu a morte de 77 adolescentes por conta de um vape, né, que chamava Juju, e esse vape era de THC, era de maconha, mas que vinha misturado com uma vitamina E, que é um óleo. E o que aconteceu? Quando eles ingeriram esse óleo, gerou uma pneumonia lipídica e acabou com o pulmão desses adolescentes, gerando a morte de muitos deles. Então, o que acontece em relação a o que eu gosto de falar? O cigarro comum a gente já conhece, ele vai matar dali a 30, 40, 50 anos.
Mas o vape e o pod, se tiver qualquer modificação nesse líquido, ele pode matar rápido. Então, é uma substância assim, modificou, produziu errado aquele líquido, o adolescente está sujeito a ter um problemaço no seu pulmão. Gosto de lembrar também que houve o surgimento de um novo CID, uma nova doença, né, que é o EVALI. O EVALI significa lesão pulmonar derivada, associada ao cigarro eletrônico e vape. Então é uma nova doença que foi a que matou esses adolescentes. E vamos lembrar também do pulmão de pipoca, né, que é uma bronquiolite obliterante, né? Recentemente a gente teve um caso aqui no Brasil, e é importante trazer essa parte histórica porque o primeiro relato foi no ano 2000, onde funcionários de uma indústria de milho de pipoca para micro-ondas tiveram o pulmão de pipoca, foram os 8 relatos, por conta da inalação de diacetil. O diacetil tem na grande maioria dos cigarros eletrônicos e vapes, então é algo que pode sim gerar o pulmão de pipoca, e por isso que a gente teve esses exemplos. E o que mais que eu posso falar em relação aos malefícios, né, do que os vapes e cigarros eletrônicos? Ele pode gerar, os estudos observacionais que a gente tem atualmente começam a mostrar, do ponto de vista cardiovascular, AVC precoce, infarto precoce, ele aumenta de 30% a 50% a chance dessas doenças cardiovasculares, e quando o adolescente ou o usuário começa a usar duplamente, ele usa o vape, teoricamente, onde ele não pode usar o cigarro comum, né, porque hoje a gente tem a proibição, então ele usa o cigarro comum nos lugares onde ele pode e o vape onde não pode, onde é proibido. Esse uso dual aumenta em 2 a 3 vezes o risco de doenças cardiovasculares. Mas a principal delas em relação a dano são as doenças oncológicas, né, a possibilidade de cânceres por conta dos vapes e cigarro eletrônico. Recentemente saiu uma publicação na revista Carcinogênesis mostrando dano ao DNA. Esse dano ao DNA modifica a célula que é normal, então ela vai ter uma modificação nela, a gente chama de metaplasia, e quando ela se modifica, ela pode se agregar às outras, gerando a formação de um tumor, e que pode degenerar para um câncer. Então a gente não sabe ainda, a gente tem 20 anos de uso desses devices, né, desses aparelhinhos, pods e cigarros eletrônicos e pendrives, né, como são chamados. Então é pouco tempo e a gente ainda não tem todas as evidências para dizer o que isso pode gerar no futuro da nossa população. E mesmo proibido, o consumo está disseminado, né? A gente vê nos bares, a gente vê em formaturas, a gente vê em todos os lugares, né? Nas escolas até. Então é importante trazer alguns sinais de alerta, principalmente para os pais, né? Então, aquele seu filho que ficou mais acelerado, né? Que você tá vendo que ele está mais irritadiço. Por quê? Porque a nicotina, ela é um estimulante do sistema nervoso central. E também existem agressões ao sistema nervoso central pela nicotina, né? Porque essa droga que acelera, então o vape e o cigarro eletrônico também está associado a maior déficit de atenção. Então, começam a surgir alguns estudos que demonstram isso. Então, aquele seu adolescente, aquele seu filho, sua filha, que está chegando mais agitado, que você percebe que irritadiço, né, batendo mais boca, lógico que o adolescente já faz isso, mas se você percebe uma mudança de comportamento, é um sinal de alerta. Então, acho que os pais e as escolas devem sim se posicionar, fazer aulas, levar profissionais que expliquem o que é de modo real, né, quais são os danos, o que isso pode gerar na vida do adolescente. Então, essas abordagens são extremamente importantes. Então, informar, porque com informação a gente reduz experimentação. E em relação ao tratamento? Bom, o tratamento, ele segue o tratamento do tabagismo comum, tá? Por quê? No ano passado, nós fizemos uma publicação no Jornal Brasileiro de Pneumologia, justamente trazendo a informação para o médico de como que ele deve quantificar o que tem de nicotina no pod e no vape. Então, os médicos ainda não sabem fazer essa migração, muitos dos aparelhos, eles não têm o percentual, e aí aqui eu volto na falsa impressão, né, que o adolescente tem, porque está escrito lá, percentual 2% de nicotina, 5% de nicotina, ele acha que está consumindo pouco, inclusive o profissional da saúde, né? Então, quando a gente vai fazer a migração, né, desses 2% equivale a 20 miligramas por ml,
tá? Então, dependendo do consumo, se um pod tem isso, o adolescente ele pode estar consumindo 60 cigarros por dia e não está percebendo o consumo grave que ele está tendo. E muitos pacientes que chegam no consultório, eles não têm a menor noção desse consumo. Então, existe essa falsa impressão por um percentual ser baixo e, na verdade, é muito consumo de nicotina. E como que a gente faz esse tratamento? Então, é a base dos medicamentos, mas chama aqui a atenção da população que a gente está falando. Como é que eu trato o meu filho? Né? Então, como a gente tem ainda muito poucos médicos formados em tratamento de tabagismo, mesmo na ebiatria, né, que é o profissional que trata o adolescente, também existem poucos profissionais. Então, os profissionais que já fazem tabagismo devem ter a formação em entrevista motivacional, terapia cognitivo-comportamental, para uma abordagem mais assertiva desse adolescente. Não é a mesma coisa abordar um adolescente que abordar um adulto. Então precisa de uma expertise. Então a gente está vivendo um momento que a gente precisa desses profissionais para que possam fazer essa abordagem, um profissional que saiba atender o adolescente e que saiba fazer o tratamento do tabagismo. Então essa é um alerta também nesse sentido, para que a gente tenha esses profissionais, a formação desses profissionais, e para que a gente possa usar os medicamentos, né, a reposição de nicotina da forma correta, e por isso que a gente precisa saber o quanto que tem de nicotina nesses aparelhos para poder fazer a migração, e além das medicações orais, né, como a bupropiona e a citiziniclina, que por enquanto ainda não tem no Brasil, e a vareniclina, que a gente também não tem, mas são armas que a gente pode utilizar sim no tratamento do tabagismo. Bom, e como mensagem final, eu deixaria que nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia, na verdade uma pandemia pediátrica, né? Então está cometendo os nossos adolescentes de 13 a 17 anos e a gente vai gerar novos dependentes de nicotina. E essa pandemia, ela está mascarada de pendrives coloridos, vapes com cheiro de fruta, né? Estão normatizando como se fosse um smartphone, como se fosse um doce colorido, e na verdade ela vai ter um impacto brutal de gerar essa dependência, de gerar usuários duais que vão consumir a nicotina da forma que ele conseguir, né? Ou na banca, ou conseguindo comprar o aparelho pela internet. Mas o fato é que é um problema de saúde pública, precisamos ficar alertas. E mensagem final aos pais: conversem com seus filhos antes que eles experimentem, expliquem os riscos que ele vai ter de ficar dependente da nicotina e que futuramente ele pode ter algum dano pulmonar ou cardiovascular pelo consumo desses aparelhos. Obrigado e até a próxima.